A vida além da sepultura. Ramatiz, Atanagildo e Cílio Mais. Pergunta: só o perispírito aproveita as emanações radioativas que absorve do corpo físico, ou está também, ou este também recebe alguma coisa do organismo perispiritual? Atanagildo: na verdade, o perispírito usufrui das energias magnéticas que se exudam do corpo físico, mas também sustenta ainda este último pela devolução rítmica das forças do mundo inferior. São duas organizações disciplinadas que se auxiliam mutuamente até a separação definitiva. Comumente, existe no perispírito certas aderências nocivas e produtos de substâncias astrais que posteriormente pesam durante a libertação definitiva do desencarnante, as quais convém que ainda sejam absorvidas pelo cadáver, as quais que neste caso funcionam como um condensador ou condutor de impurezas, que depois de si dissolverão no seio da terra. Só não ocorre esse processo profilático com as almas mergulhadas nas trevas da rebeldia ou ligadas ainda no turbilhão das paixões degradantes, e que, na figura de repulsivos condensadores vivos, carregam para o astral toda a escória que lhes aderiu ao perispírito. Logo que é cortado o último laço fluídico que liga o perispírito à matéria densa do corpo físico, principia a sua definitiva decomposição. Quantas vezes temeis o sepultamento de alguém na hora de sua condução ao cemitério, porque ainda notais no cadáver um halo de vitalidade ou de calor, mas não sabeis que, mais mal fechais o caixão, as coletividades famélicas dos germes destruidores já se revelam, iniciando a decomposição do cadáver, comprovando que o cordão prateado havia sido seccionado no último momento por conveniência técnica dos desencarnadores. Pergunta: mas já nos disseste que certas almas só se libertam do seu cadáver depois que esse cordão prateado se rompe no túmulo, motivo porque elas sentem toda a decomposição do corpo. Não existiria contradição nesse caso com o fato de o corpo só iniciar a sua decomposição após o corte do último cordão fluídico? Atanagildo: é evidente que em caso de incêndio ou de explosão, supondo que o corpo do acidentado se desintegre por força de gases ou chamas, a libertação do perispírito se faz de modo súbito e, consequentemente, o cordão prateado se rompe ao expelir os resíduos vitais que se intercambiavam do perispírito para o corpo físico. Mas existe um prazo limitado para se manter essa relação vital entre o perispírito e o cadáver, depois do que principia a desintegração natural, pela falta de coesão molecular e também pela fauna microbiana que, à maneira de exércitos famélicos que rompem o cerco de uma cidade e se entregam a toda sorte de torpezas e destruições, ataca o cadáver para devorá-lo. Mas quando o último cordão não se rompe, pela intervenção dos espíritos assistentes das desencarnações, ou no caso de acidentes, explosões ou incinerações que venham desintegrar o corpo imediatamente, o espírito passa a assistir a viver os horrores de sua decomposição carnal e a se sentir devorado pela insacibilidade dos vermes vorazes até a dissolução completa do cadáver. Pergunta: por que motivo tem se registrado casos em que os corpos de certas criaturas ficam dias e até meses ou anos sem se decompor? Atanagildo: certas criaturas realmente santificadas libertam-se com tal naturalidade e rapidez dos seus corpos físicos que as energias poderosas que ainda lhe circulam pelo duplo etérico são absorvidas em sua plenitude vital pelo corpo cadavérico e assim o mantém por longo prazo intacto e coeso em sua rede atômica,
até se esgotar a vitalidade em reserva, que só flui muito lentamente. Alguns iniciados e yogis conseguem realizar essa operação de modo consciente, ajustando o seu esforço mental poderoso e dinâmico. A dinâmica de sua própria elevação espiritual. E assim certos espíritos transferem em um só impacto as suas reservas de forças do seu duplo etérico em dissolução para o cadáver ainda sensível. O fenômeno a que a aludi se explica com facilidade, pois a alma, quanto mais distanciada das paixões e dos interesses mundanos, tanto mais se encontra liberta da carne, vivendo antecipadamente grande parte do clima espiritual superior, em que há de se integrar após a morte do corpo físico. Quando chega a hora do falecimento, ela abandona o vestuário carnal, rapidamente deixa o corpo e deixa ao corpo a poderosa energia que deveria utilizar no retardamento desencarnatório, muito comum aos demais espíritos. E o seu corpo, lembrando a figura de um poderoso mata-borrão, absorve a vitalidade que sobeja do perispírito, com a qual se manterá coeso por algum tempo. Pergunta: a conveniência em que se prolongue assim a coesão do cadáver depois de que o espírito já se libertou dele, não é o corpo coisa de só menos importância para o espírito que parte? Atanagildo: não é o espírito quem prolonga a coesão do cadáver que abandonou. Isso se dá para que fique demonstrado aos encarnados que a santidade da alma é energia criadora de vida, pois consegue manter estável até o próprio cadáver. Para o espírito purificado, pouco importa que o corpo se desintegre ou não. É a própria lei de correspondência vibratória e de aproveitamento cósmico que age, fazendo com que as energias puras daqueles que viveram integrados à vida e à verdade sejam resguardados no cofre do seu organismo de carne, purifica até o próprio meio onde são depositados. Sob um campo magnético elevado, as coletividades microbianas inferiores não podem progredir, pois ainda não passam de forças de vida que só se apuram sob o energismo da luz criadora. Pergunta: no caso desse prolongamento de vitalidade do corpo cadavérico, o espírito desencarnado não sofrerá um dia os efeitos da chegada da decomposição do mesmo? Atanagildo: ou não, se assim fora, todos os cadáveres embalsamados tenderiam a aprisionar o espírito desencarnado. No caso de que tratamos, o cadáver não se mantém íntegro porque o espírito ali se acha algemado pelo último cordão fluídico, mas sim pela grande concentração de energias etéricas que lhe foram transferidas do próprio duplo etérico, daquele que partiu. Quer por feito de sua vontade altamente purificada, quer sob a imposição da própria lei de compensação sideral, a desencarnação entre seres muito evoluídos é instantânea, porque as forças purificadoras que os envolvem já são intrínsecas do próprio plano espiritual, que passarão a habitar após a libertação completa. Não custo mais dizer que certas criaturas, depois de mortas, apresentam fisionomia muito serena e sob estranha iluminação, que deixa a impressão de se encontrar dormindo. É que os seus cadáveres se encontram cercados dessas forças superiores que deles se irradiam num energismo poderoso, como um centro profilático de proteção e coesão atômica. Pergunta: e por que em outros casos os espíritos ficam algemados ao corpo físico e devem sofrer toda a sensação de seu apodrecimento? Atanagildo: é porque se trata de almas pervertidas pelo emprego de energias degradantes, que viveram apenas o reinado das paixões aviltantes e dos crimes contra a integridade espiritual. Seus corpos se transformam em cadáveres chumbados às energias do astral inferior, que em sua reciprocidade circulatória adensam e fortificam o cordão prateado que liga o perispírito ao corpo saturado de magnetismo repulsivo, em vez de se colocarem em um campo de energias sutis, delicadas e libertadoras, como no caso das almas santificadas. Centralizam-se num poderoso núcleo de forças primárias escravizantes profundamente atrativas para o mundo animal. O perispírito então fica agrilhoado ao cadáver, e então a alma se vê obrigada a presenciar o quadro pavoroso dos vermes que devoram o corpo
que ela mesma degradou, pois este não passava de um condensador de forças deletérias que se dissociam em detestável frequência vibratória do astral inferior. O santo yogi ou mesmo o homem evangelizado desencarnam, mergulhados numa aura de fluidos balsâmicos e paradisíacos, qual a criatura que abandona um ambiente de maus odores para ingressar subitamente no jardim de perfumadas flores primaveris. Mas o espírito delinquente, a alma perversa ou viciada, lembra um homem que, respirando gases matíficos, devem aspirá-los até a sua completa extinção na própria fonte produtora. Noções gerais sobre o astral inferior. Pergunta: que são as regiões abismais ou mais conhecidas como o astral inferior, de cuja existência temos sido informados por algumas comunicações mediúnicas? Atanajudo: trata-se de regiões ou zonas onde se acumulam fluidos deletérios bastante densos e mórbidos, da forma de vastos depósitos de substâncias produzidas pela escória de tudo que a humanidade terrena produz pela sua mente desregrada, assim como são monturos de detritos resultantes das trocas energéticas do metabolismo natural dos seres e da vida planetária. Sob a lei de correspondência vibratória, os fluidos límpidos e diáfanos sempre tendem a se expandir e a se disseminar nas regiões mais altas do astral, onde se fixam na forma de energia sublimada. No entanto, de acordo com a mesma lei, o magnetismo confrangedor e vil propende a baixar para os níveis inferiores que circundam o orbe terráqueo, constituindo-se na carga residual, densa e letárgica, que bem merece a denominação de zonas abismais ou astral inferior. É conveniente lembrar-vos de que, no além, se modificam todas as escalas e os padrões de medidas conhecidos no mundo físico. Assim, quando nos referimos às zonas altas ou zonas baixas, queremos aludir com mais justeza às zonas inferiores ou exteriores, que se distinguem entre si, conforme a natureza dos seus fluidos. Algumas regiões astrais se assemelham à emulsão sensível das chapas fotográficas, com a propriedade de fixar todas as emanações perturbadas da mente humana, como seja o medo, a tristeza, a cólera, a inveja, a angústia, o ciúme, a luxúria, a avareza e todas as demais consequências da insatisfeita e contraditória conduta da humanidade. Os densos lençóis fluídicos que ali se acumulam lembram espécie monstruosa tela de magnetismo, refletindo um turbilhão de imagens deformadas. Pergunta: temos lido obras mediúnicas onde os espíritos falam de tempestades nas regiões do astral inferior. Como entendê-las? Atanagildo: ali existem espessas sombras que se movem constantemente sob fantástica dinamização, em consequência dos impulsos degradantes e agressivos das almas culposas situadas em seu seio. Certas vezes, quando a agitação dos desencarnados é excessiva, dando lugar a repercussões mentais que se congregam às dos encarnados, formando terríveis surtos de ódio e crueldade, quais avalanchas projetadas pelas paixões desordenadas formam no astral inferior verdadeiros tufões e redemoinhos de substância trevosa, que se projetam em torvelinhos sufocantes, como se fora violenta tempestade de areia negra e viscosa. Essas regiões perturbadas ficam bem próximas da crosta terráquea, e por esse motivo os espíritos benfeitores que as visitam em serviço assistencial são, por vezes, prejudicados, pois durante o susto de violência, a matéria denegrida agride-lhes o delicado perispírito. Pergunta: podem-se registrar no meio astral inferior acidentes geográficos em condições semelhantes às que costumam se verificar no solo terráqueo? Não se tratará apenas de situações virtuais criadas pelo vigor da mente desencarnada? Atanajudo: por que não? Embora estejamos em plano vibratório diferente do da matéria sólida,
A relatividade entre o meu e o agente é semelhante ao que ocorre convosco na crosta. Assim como na Terra se formam sulcos, vales, oceanos, campinas, montanhas e vegetação variada, também no astral se configuram as formas com os seus contrastes e pontos de apoio, necessárias às mútuas relações da alma com o eu, embora reguladas por lei diferentes da do plano físico. As regiões inferiores do astral se nos apresentam de uma solidez quase impenetrável e formadas de abismos, desfiladeiros, matarins inóspita, rios, lagos e caminhos agressivos. Tudo de natureza atemorizante e deformada, sem a graça da paisagem terrena. Enquanto na metrópole do Grande Coração, os rios e os riachos que banham a cidade são fontes de água cristalina e de frequência e de fragrância inesquecível. Nas regiões inferiores, as correntes de água são escuras, cálidas e sujas, trazendo um odor de detritos e emitindo vapores sulfurosos. Daí o motivo do sofrimento dantesco a que se sujeitam as almas que são atraídas e caem nessa zona sem poder se orientar para delas saírem, sendo vítimas dos mais enganadores fenômenos nas suas relações com o meio. Mergulham nas sombras aterradoras e sufocam-se em imundos detritos auriformes. Vendo-se traídas nas mais comezinhas necessidades fisiológicas do seu perispírito, então clamam por alimento, água, sono, repouso e abrigo, enquanto seus impiedosos adversários, treinados nas sombras, esgotam em todas as reservas de coragem, esperança e alívio, vampirizando-se sob o mais humilhante estado de sofrimento moral e perispiritual. Pergunta: não seria bom que os espíritos que vivem no astral inferior pudessem visitar as comunidades mais elevadas, a fim de conhecer o júbilo da vida superior e se incentivarem para a renovação espiritual? Atanagildo: apesar dos grandes sacrifícios a que nos submetemos quando em tarefa de socorro de treinamento espiritual, costumamos descer às furnas do astral inferior. Mas assim mesmo, nos é muito mais fácil baixar os seios das sombras do que os espíritos trevosos ou sofredores poderem subir até as regiões elevadas, onde se situam as instituições angélicas. Entre eles, há espíritos diabólicos que, em magotes ameaçadores, costumam atacar os postos e agrupamentos socorristas existentes nas proximidades das zonas sombrias. Mas mal conseguem se aproximar, pois são tolhidos pelos aparelhamentos defensivos à base de emissões eletromagnéticas. Para baixar as regiões inferiores, temos que revestir o nosso perispírito com um verdadeiro escafandro de fluidos densos, que o coloca em sintonia com o meio compacto, ao mesmo tempo em que nos esforçamos para esconder a nossa procedência e despojarmos de todas as aparências e credenciais superiores. Que possam nos identificar perante as multidões e os administradores das cidades subvertidas. Na suposição de tais espíritos inferiores poderem subir até a nossa metrópole, o fenômeno se inverteria, pois eles teriam de se desvencilhar completamente do seu manto de trevas para obter a extrema leveza perispiritual, a sua ascensão às esferas paradisíacas.
Isso só lhe seria possível se substituísse a crueldade pela ternura, o egoísmo pelo altruísmo, o orgulho pela humildade e a luxúria pela castidade. Por ser este o único processo possível para se equilibrar num ambiente sutil e purificado das metrópoles celestiais. Se eles pudessem fazer isso, há muito já estariam completamente renovados, podendo se elevar por si mesmos, sem necessidade de quaisquer estímulos ou incentivos superiores. Mas a maturidade espiritual não se consegue a toque de magia. É realização paulatina, comumente conseguida sob o aprendizado da dor e do sofrimento, pela costumeira violação à lei kármica. No entanto, a nossa descida ao astral inferior é acontecimento perfeitamente viável e compreensível, porque se verifica de modo diferente, uma vez que a fazemos pelo alto sacrifício, pela redução de nossa frequência vibratória familiar. Sob o potencial de vossa vontade, concentramos as forças internas do espírito no esforço redutor para nos tornarmos cada vez mais pequeninos e assim podermos ir ao encontro dos nossos irmãos faltosos para com a lei divina. E assim mesmo não podemos deixar de reconhecer quão diminutos ainda somos ante a imensidade da vida cósmica, a convicção sincera e humilde da grandeza de Deus e do infinito, porquanto realmente não passamos de inexpressivos grãos de areia sideral. Muito menos nos ajuda para o êxito dessa aproximação vibratória com os espíritos ainda impermeabilizados contra o influxo da luz eterna, que entretanto lhes emana da própria alma. Pergunta: os espíritos superiores que transitam pelo astral inferior estão a par de todas as surpresas e fenômenos que ocorrem na região? Atanagildo: mesmo para os espíritos já bastante treinados nessas excursões sombrias e que para ali se dirigem com o objetivo de socorro espiritual ou de aprendizado, as surpresas são atemorizantes, pois não são conhecedores absolutos de todas as misérias da vida exótica que existe oculta nas profundezas do astral inferior da Terra. Todas as sensações de júbilo e de poesia sideral que são comuns nos agrupamentos superiores e nas cidades elevadas desaparecem à medida que seus moradores descem para regiões inferiores, onde o cenário se reveste de um fundo tétrico e de uma vida que apavora e repugna, onde se defronta com formas vivas as mais inconcebíveis à imaginação humana. São quadros de torturas e excentricidades que ultrapassam a tudo que se poderia conhecer de mais fecundo na literatura das lendas, das fantasias mórbidas. Pergunta: qual a vossa sensação ou estado de espírito ao penetrar nessas regiões inferiores? Atanagildo: quando penetra em tais regiões, sinto-me num mundo estranho e mórbido, dominado por uma atmosfera silenciosamente anormal, pronunciando algum acontecimento terrível. Esse espantoso e atemorizante silêncio é quebrado de súbito por brandos uivos, blasfêmias, gargalhar sinistro e por medonhas agitações e revoltas que movimentam toda a paisagem sombria e a superexcitam com uma misteriosa sensação de terror. A sua vegetação é tristonha, imitando perfeitamente o cenário de fundo das velhas histórias de bruxas, duendes e fantasmas horripilantes. Alguns arvoredos são cobertos de folhas agitadas que parecem agressivas e revoluteiam em movimentos ferozes. Outros se mostram desfolhados e erguem seus braços nus em resignada tortura vegetal, como efeito fúnebres de uma paisagem de fuligem gasosa. Mas apesar do aspecto repulsivo e amedrontador dessa vegetação, percebe-se-lhe a força de uma vida poderosa e oculta, que parece angustiada e oprimida em sua vigorosa eclosão vegetativa, proveniente do grande potencial que nutre os reinos inferiores da existência planetária. Desde a mais sutil lâmina de capim, o mais diminuto inseto, até o vegetal mais prodigioso e o animal mais gigantesco, tudo se apresenta ameaçador e sinistro. Certa vez,
Após algum tempo de cuidadosa observação, surpreendi-me ao comprovar que, por detrás daqueles aspectos agressivos, havia também uma sensação misteriosa de medo, como se tudo auscultasse uma incessante e estranha ameaça na atmosfera triste e lúgubre. Embora eu não possa comparar fielmente esses acontecimentos do astral inferior aos fenômenos semelhantes que ocorrem na superfície terrena, devo dizer-vos que, em face do silêncio mórbido e absoluto de certas zonas que visitei, sentia-me tomado por estranha sensação de perigo à vista, muito embora ignorasse a sua origem e razão. Algumas vezes comparei-o ao que precede as grandes tempestades, quando, depois de quietude de calmaria, eclode a cólera da natureza. O sol é varrido pela violência do tufão e a paisagem é fustigada pela tormenta impressionante. Apesar da familiaridade com que vou enfrentando todas as surpresas do mundo astral, ainda não posso deixar de me impressionar com esse misterioso silêncio que preludia o turbilhão de uma vida avassalante e agressiva, um astral inferior. A vegetação, os animais, as aves que vivem nessa região obscura do astral, repleta de formas temerosas e instáveis, parece manter entre si uma atitude estranha, como se protegessem de qualquer coisa que lhes causa muito medo e angústia. Então procuram vencer o medo produzido pelo ambiente misterioso que os cerca, manifestando um medo mútuo que encobre numa atitude defensiva. Pergunta: a que atribuis essa sensação de angústia ao mesmo tempo de medo que notaste no ambiente astral inferior, Atanagildo? É conveniente não esquecer de que vos estou dando as minhas impressões pessoais sobre a natureza do mundo astral inferior, dentro do meu conhecimento das minhas atuais reações psicológicas. É evidente que outros espíritos que foram submetidos à mesma experiência poderão vos oferecer considerações e relatos bem mais lógicos, em face de seus conhecimentos avançados e muito além das minhas singelas concepções particulares. Não guardo a presunção de possuir melhores conhecimentos do que os que possuem outras almas da metrópole do grande coração, assim como não quero sugerir-vos que sou demasiadamente sensível e impressionado pelos fenômenos relatados, mas acredito que o pavor, a angústia e ao mesmo tempo a misteriosa ameaça que paira em toda a região do astral sombrio e se estende aparentemente por todos os seus habitantes excêntricos, deve ter sua origem nas emanações mentais inferiores, de perversidade, ciúme, desespero, ódio, inveja e demais paixões aviltantes que provêm da maior parte da humanidade ali existente. Enquanto a vegetação, as aves, os animais e as coisas que existem nas colônias e cidades são prende de vida ternas, comunicativas e se nutrem pelos esplendores da luz que os envolve continuamente, no astral sombrio, a falta de luminosidade interior produz um ambiente infecto e oprime o livre fluxo da seiva criadora, do que resulta o aspecto torturado e apavorante que domina todas as coisas ali existentes, desde que a luz em nossa metrópole renova e purifica as nossas próprias relações com o meio e os seres vivos, tornando-se um admirável prolongamento comunicativo de nós mesmos. É de imaginar que a falta de luz nas regiões infelizes incentiva ao máximo o egoísmo e a impiedade, como que a proteger a própria personalidade inferior, para que possa sobreviver num meio tão hostil à própria vida. Noções sobre as cidades do astral inferior. Pergunta: gostaríamos que nos desseis esclarecimentos os mais detalhados possíveis para compreendermos melhor de que modo se localizam ou se estabelecem no astral inferior as levas de espíritos que diariamente são transferidos da Terra para ali. Como sabemos, a Terra agasalha também grandes quantidades de espíritos malévolos, mas todos eles estão distribuídos pelas cidades terrenas, vivendo em comum com os espíritos encarnados de certa elevação. Se nas cidades do astral superior só ingressam espíritos elevados, é de crer que no astral inferior também existam cidades onde vivem
os retardados em sua evolução espiritual, não é assim, Atanagildo? Justamente a maioria dessas cidades inferiores é relativamente organizada, pois embora se congregue ali os piores malfeitores, cruéis, verdugos e espíritos que se desbragam em extremo no mundo da carne, muitos deles são representantes das mais destacadas profissões humanas e também egressos de famosas academias terrenas. Há nelas desde o médico que no mundo material fez da dor humana um exclusivo balcão de negócios insensatos, um engenheiro desonesto que se locupletou com as negociatas escusas, o político que lubridiou os seus eleitores, o advogado chicanista, o militar que praticou injustiça à sombra das forças armadas, o administrador que dilapidou os cofres do patrimônio público, até a mulher formosa que erguiu um trono de joias e bens sob o prejuízo alheio. Ainda se pode encontrar nessa mole dantesca o sacerdote católico que conspurcou a santidade de sua igreja, o ocultista que abusou de seus poderes para o seu exclusivo favorecimento, o médium espírita inescrupuloso que trocou os bens do alto pelos prazeres perigosos do mundo, o pastor puritano mais avaro e cruel, e o macumbeiro que, através da amizade do preto velho e do índio ingênuo, montou um progressivo negócio com o despacho da encruzilhada. Em virtude da espécie de espíritos de todos os matizes e profissões que ali congregam, vítima dos seus próprios delitos execráveis, muitos de raciocínios geniais, mas endurecidos de coração. Aliam-se então sob recíprocos esforços de interesse em comum para maior êxito nos seus objetivos diabólicos. O seu extremo egoísmo e cupidez os leva a se organizarem para o cultivo do melhor para si e seus comparsas, usufruindo o máximo requinte de satisfações e domínio na atmosfera deletéria. Quando examinei os setores administrativos de uma dessas cidades em comunidade do astro inferior, não pude deixar de reconhecer o toque de competência do engenho na construção de certos palácios e logradouros públicos destinados aos mais felizes, embora traíssem exagerada suntuosidade infantil e o conforto medieval. Percebi alguns arremedos de dispensários médicos, que deviam, porém, ser exclusividade dos fiéis prosélitos, a senhores e senhores da comunidade inferior. Identifiquei também ali um serviço algo eficiente de iluminação esbraseada, provinda de alguma usina funcionando à base de elemento eletromagnético, e muito comum no meio astral. Essa energia tanto a usavam para o benefício da coletividade como para fins de domínio sobre as zonas desamparadas e contra a penetração de massas sofredoras que eram vindas dos extremos dos subúrbios, embora não me fosse dado penetrar na intimidade daquele povo egocêntrico. Após muitas reflexões e observações sobre o que se me apresentava a visão, verifiquei que a cidade se assemelhava a um gigantesco losango em cujas pontas ficavam sórdidos subúrbios que se estendiam por muitos quilômetros de vastas zonas abismais, completamente atualhados de criaturas, num pavoroso caos de dores e sofrimentos, como se fossem magotes de prisioneiros provenientes dos campos de concentração da última guerra terrena. A nenhum desses infelizes era permitido ingressar no suntuoso perímetro onde se localizavam os edifícios públicos de importância e as vivendas ostensivas dos privilégios da estranha metrópole. Constantemente a turba de impiedosos policiais, arregimentados pela direção da cidade e sob o mais sádico barbarismo, expulsava a chicotadas magotes de infelizes que desesperadamente tentavam penetrar pelas vielas adentro para atingir o perímetro aristocrático. Era um espetáculo de terrível crueldade. Azorragavam-se mulheres e homens que, embora já se encontrasse na mais negra fase da miséria, e descalabro psíquico,
ainda recebeu o atordoante chuva de impropérios e vergastadas cruciantes. Pergunta: de onde provém essa multidão de criaturas miseravelmente amontoadas no subúrbio da cidade? Atanagildo: certa parte foi para ali enxotada, depois de ter servido como repasto deletério em processos infames, que ainda é prematuro revelar. Outra parte significa a reserva mórbida recém-chegada, em fase de aproveitamento, e que os fiéis não tardarão em auscultar para endereçá-la ao serviço diabólico da obsessão metodizada. Aqueles que já foram esgotados sob nefandos propósitos, eles abandonam e enxotam para as furnas tenebrosas de répteis e vermes nas matas circunvinhas do astral inóspito, enquanto novas levas que compensam a carga exaurida destinam-se aos abomináveis processos de vampirização e nutrição vital nos labores de ataques aos encarnados. Depois de avançados trabalhos de magia, depois de avançados trabalhos de magia, os técnicos das sombras colam os espíritos doentes e recém-chegados ao perispírito daqueles que foram visados para a obsessão na Terra, quer a pedido dos magos negros ou feiticeiros da Terra, quer por interesse da comunidade astral. Então esses infelizes desencarnados ficam jungidos à organização perispiritual dos terrenos, desempenhando a tenebrosa tarefa de transmitir ou filtrar para o corpo da vítima encarnada os miasmas da própria moléstia que os vitimaram na carne. É por isso que a medicina terrena se vê impotente ante estranhas enfermidades incuráveis e quadros patológicos desanimadores, pois a causa principal quase sempre reside nessa colagem espiritual, perispiritual, entre um desencarnado enfermo e um encarnado sadio, em face da invigilância moral e evangélica deste último. Quando os malfeitores das sombras envolvem a criatura pela sua negligência espiritual e escravidão das paixões aniquilantes, só as forças íntimas da oração e a renovação espiritual imediata é que realmente poderão efetuar a libertação da obsessão ou do vampirismo, que não será conseguido de modo algum com injeções drágueas ou cirurgia intempestiva. Pergunta: qual a melhor ideia que poderíamos fazer desse primeiro, onde se situam os conjuntos de edificações mais aristocráticas da cidade? Atanagildo: podeis imaginar como sendo uma quadra urbana de uma metrópole terrena, em cuja área bem grande habitam os administradores, juízes, artistas, cientistas, cortesãos e executores judiciais, que imitam bastante o Fausto desregrado das cortes sensualistas orientais. O aspecto geral e impiedoso das energias das criaturas escravas deve servir a satisfações mórbidas a ser comumente utilizado como instrumento vivo para todas as espécies de obsessões e vinganças contra os encarnados, por meio de informações de entidades benfeitoras ali disfarçadas sob da existência de organizado serviço de natureza obsessiva contra os terrenos, com um domínio execrável e completo sobre muitos grupos de encarnados que se transformam para eles em objetos vivos, ao corresponderem às abomináveis sensações dos malfeitores desencarnados. Pergunta: quais formas ou tipo desses palácios ou edifícios públicos? Atanagildo:
Estou descrevendo a natureza da cidade do astral inferior, que mais tenho visitado em minhas excursões socorristas. Quando pela primeira vez obtive permissão para penetrar em seu interior, com o auxílio de um espírito benfeitor ali disfarçado como habitante, cooperador do serviço público, deparei com encorpados palácios e edificações exóticas, separados por grandes blocos de residências aristocráticas, que se estendiam marginando ruas largas e praças, decoradas às vezes com certo gosto, mas com espessa vegetação verde escura, rija e parecida a fibras de piaçava brasileira, Os canteiros estavam bem cuidados pelo braço escravo e repletos de flores estranhas, fazendo-me recordar certas espécimes florais do Brasil, que atraem os insetos pelo seu perfume selvático e depois os devoram aprisionados nas suas corolas. Surpreendeu-me também a grande quantidade de cactos, formando rigorosos círculos protetores em torno dos canteiros ajardinados, e que se apresentavam prodígios de flores, umas de vermelho vivo e outras amarelas como gema de ovo. Do arvoredo baixo, que parecia comprimir a atmosfera contra o solo duro granulado, pendiam numerosas espécies parasitárias, exudando um perfume atraente, mas perturbador. Mais tarde, em novas execuções, observei melhor os locais onde se achava aquela prodigalidade de flores mergulhadas na atmosfera silenciosa do arvoredo baixo e grosso, que mais se pareciam a pequenos bosques do que jardins floridos. Ali tudo traía o vigor e a ostensividade de uma natureza selvagem, cuja vida em alto potencial parecia explodir a todo momento. O tipo grosseiro das flores parasitárias, a rudeza de aspecto dos cactos, que decoravam o cenário de um verde escuro com pinceladas vivas do vermelho, flamejante, emoldurado pelo amarelo exótico. Eram bem à prova da força vigorosa do astral inferior, que fluía pelas formas decorativas, criando uma beleza brutal e fugitivamente ameaçadora. Pergunta: e sobre a higiene da cidade que visitastes, que podereis nos dizer, Atanagildo? Ali existe certo trato e cuidados higiênicos. O que impressiona mal é o gosto pelas cores berrantes e principalmente a acentuada predileção pelo vermelho, que mesmo na terra é símbolo de força instintiva inferior, e a cor do sangue, que lembra tragédias sanguinárias. Mas em torno das criações ali existentes sempre transparecia certa austeridade muito própria dos povos conservadores, orgulhosos e tradicionalistas. Observei que os moradores não sentiam a opressão e a angústia que me tomava o perispírito e que provinham da atmosfera ambiente muito densa. No Brasil costuma-se denominar de mormaço essa atmosfera opressiva e fatigante, que muitas vezes se registra antes da tempestade próxima. O ar denso em demasia nessa cidade dificulta a própria filtração da luz solar, pois o astro-rei se me afigurava um disco sanguíneo e oprimido a pairar num céu torrido. À noite, por causa da luz débil do aparelhamento da usina eletromagnética, insuficiente para toda a cidade, esta se socorre de outra luz artificial, conseguida pelo processo primitivo da queima de energias astralinas, aprisionadas em tubos de vidro parecido aos lampiões de querosene das cidades coloniais do Brasil. Em alguns pontos mais obscuros e nos desvaãos sombrios dos logradouros, via achortes grandes que distribuíam uma luminosidade afogueada, mas sem resina ou fumaça. Ao afastar-me do centro principal, onde se acomodavam o casário aristocrático e as instituições administrativas, a iluminação da cidade me parecia igual a um grande incêndio visto à distância e retratado na tela densa da noite enevoada. Pergunta: quais os tipos característicos dos transeuntes nessa zona aristocrática, Atanagildo? Quando ali estive, notei os mais exóticos e discrepantes aspectos de trajes,
Alguns vestiam casacos azuis ou de vermelho chamejante, excêntrica combinação com calções amarelos, azul índigo e roxos. E essa indumentária extravagante se completava com sapatos de um tecido muito parecido à pelica branca, encimados por grandes borlas de uma espécie de seda escarlate. Vislumbrei outros que vestiam trajes dos mais variados tipos de nacionalidades terrenas, pois havia desde o eslavo ao francês monárquico e até o péplo dos gregos de antes de Cristo. No meio exótico daquelas criaturas de trajes coloridos que bem revelavam a atração infantil dos moradores da cidade pelas vestes berrantes e romanescas, destacava-se certo grupo de homens de capas negras, luzidias e escalantes por dentro, ostentando chapéus largos de uma espécie de camurça amarelo vivo, dobrado sobre os olhos e com vastas plumas de um vermelho gritante, de olhos sinistros, passos largos e um balouço de corpo que lembrava o andar do velho lobo do mar. Eles caminhavam apoiando as mãos enluvadas sobre compridas espadas presas a cintos cravejados de pedras preciosas. O seu aspecto era ameaçador, mesmo os transeuntes mais ousados não disfarçavam o seu mal-estar. Quando se defrontava com esses homens que, em grupos de 6 a 10, percorriam as ruas ostentando prazenteiramente ares de maligna provocação. Os escravos empregados em tarefas degradantes ou puxando veículos pesados me faziam lembrar os suarentos colliers da China. Tremiam como varas verdes e fugiam apressados da trajetória desse tipo humano de ar tenebroso. Num rápido olhar que lhe lancei, não pude fugir a uma instinta impressão de temor. Eram uns olhos sinistros, com fulgor de aço, e afundados num rosto aguçado como o do lobo. Tinham nas faces a palidez terrorosa, os narizes aduncos e uma cabeleira de um castanho sujo a sair por debaixo do chapéu e cair formando franjas como velhas cortinas desbotadas sobre os ombros agudos. Mais tarde vim a saber que tais criaturas eram secazes avançados do poder executivo da cidade e bastante conhecido como os fiéis, porque além de serem dotados da mais impiedosa crueldade e cupidez, há muitos séculos vem fazendo cumprir fielmente a vontade do governo oculto da comunidade. Embora à primeira vista mais se parecessem cópias caricatas dos mosqueteiros de Dumas, viviam sempre à cata de almas infelizes, arrebatando-as como os demônios da lenda, para depois jungi-las à roda infamante da escravidão astral. Além de já terem sido autores dos mais diabólicos empresas obsessivas e domínio cruel no mundo inferior. Procurei sondar-lhe as almas e comprovei que se tratava de entidades excessivamente perversas, em cujas faces de hienas se estereotipava a síntese de toda a maldade, vilânia, torpeza e deboche multiplicados ao máximo possível. A vida além da sepultura, Ramatiz Atanagildo Exílio Mais.